Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? O Grupo SBF negocia com bancos para alongar dívida. O Grupo SBF comanda duas marcas bem conhecidas aqui no Brasil, Centauro e a operação da Nike Brasil. Divulgou seus resultados na semana passada e parece que o ano de 2022 não foi muito bom. Vamos entender aqui como foram os resultados da empresa em 2022 nesse BTC News e por que ela está solicitando ali prolongamento do prazo das dívidas que ela tem. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, deixa eu fazer um histórico recente aqui do Grupo SBF, até para a gente entender o contexto desse resultado que ele divulgou em 2022 e de onde que veio essa dívida aí que ela está renegociando. Bora! Eu vou mostrar para vocês que não é a primeira vez que o grupo SBF reestrutura a dívida. Deixa eu pegar aqui essa notícia aqui da Exame, dia 14 de março de 2016, para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando, ó, Centauro vai reestruturar a dívida. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2015 e 2016 o grupo SBF estava muito mal das pernas, estava quase entrando em recuperação judicial, mas o CEO da época, que é o atual CEO, o Pedro Zemel, ele começou um grande processo de reestruturação, que foi muito bem sucedido, aliás. Tanto é que em 16 de abril de 2019, notícia aqui do Infomoney, Grupo SBF capta 772 milhões com o IPO da Centauro, ou seja, ele arrumou a empresa e ainda fez a abertura de capital. Zerou praticamente a dívida do negócio e ainda tinha caixa suficiente para conseguir fazer a expansão do negócio. Aí o que aconteceu? Ele tentou ver avenidas de crescimento para o negócio e uma delas era M&A. Tentou comprar a Netshoes, só que perdeu o bid para a Magazine Luiza. Estou mostrando aqui uma notícia, ó, Centauro tenta, mas Netshoes deve mesmo ser vendida para a Magazine Luiza. Notícia do dia 6 de junho de 2019. Então, perdeu o bid ali para a Magazine Luiza e aí ela viu uma alternativa em comprar a operação da Nike aqui no Brasil. E aí tá a notícia aqui do Neofeed, dia 6 de fevereiro de 2020. Dono da Centauro acelera o passo ao comprar a Nike. Nike no Brasil nunca deu tanto resultado assim para justificar uma operação própria. Então o que a Nike Mundo fez? Já era parceiro do grupo SBF, que já fazia a gestão das lojas Nike Store. Estamos saindo do Brasil, não quer ficar com operação? E aí o grupo SBF foi e fez aquisição. Qual que foi o grande problema? Eu não sei se vocês viram, foi no dia 6 de fevereiro, foi pré-pandemia. E aí que a gente sabe o que acontece, né? Veio a pandemia, as lojas fecharam e para você conseguir honrar essa transação, ele teve que se endividar. Então a empresa estava limpa de dívida depois do IPO e aí ela teve que contrair dívida para conseguir honrar a transação e fazer a expansão do negócio, sem contar ter fluxo de caixa ali para conseguir honrar a operação da Centauro naquele início de pandemia onde o comércio estava fechado. Então, ó, notícia da Money Times aqui, ó, Centauro, aumento de dívida para bancar expansão não preocupa, diz Standard Poor's. Isso daqui foi uma notícia do dia 25 de maio de 2021. Então, aí que veio de novo as dívidas do grupo SBF para honrar a transação e passar pela pandemia de uma forma um pouco mais tranquila. Só que o que aconteceu, a gente viu, 2022 foi um ano muito difícil para o varejo. E aí saiu uma notícia no início da semana passada, antes da divulgação de resultado, aqui no Bloomberg Linha. SBF, dona da Centauro, fecha 10 lojas para cortar custos e melhorar margens. E aí o pessoal do mercado já estava esperando que o resultado não seria muito bom. E aí eles divulgaram o resultado e agora a gente entra na notícia, né? Vamos lá. O grupo SBF, dono da rede de lojas de material esportivo Centauro e da Fisia, distribuidora da marca Nike, negocia com bancos para alongar a dívida da empresa este ano e agora a gente já sabe de onde que veio essa dívida. A emissão de debêntures, por enquanto, não é uma possibilidade por conta da recuperação judicial da Americanas SA, comentou Pedro Zemel, diretor do grupo SBF, em teleconferência com analistas na sexta-feira passada. A dívida líquida do grupo cresceu 160% no acumulado de 2022 para 715 milhões. No critério ajustado, a dívida líquida subiu 94,2% para 827,6 milhões. A alavancagem, ao final de dezembro, ficou em 1,14 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e esse indicador era 0,6 em 2021. Como a gente sabe, para quem já acompanha a BTC News há bastante tempo, quando a dívida líquida sobre EBITDA começa a chegar próximo de 3, começa a dar problema. Então, olha como é bem estruturado a estratégia aqui de negociação do grupo SBF. Eles estão se antecipando, né, com um índice ainda tranquilo para sentar
sentar com os bancos e negociar um prazo. E eu acho essa estratégia muito bem feita. Por quê? Porque a gente está vendo que um monte de varejista está deixando a coisa quase estourar para sentar com os bancos. E aí você não tem poder de barganha de negociação. Então, mostrando também a competência do Zemel nessa situação, assim como ele teve muita competência para fazer a reestruturação lá em 2016, né? Beleza. O cenário para 2023 é de recuperação de margem bruta na Centauro e de margem melhor na Fisia. Esse ano, em nota, Zemel falou para o mercado que o cenário para 2023 é de recuperação de margem bruta para Centauro e também para a Fisia. Isso por quê? Porque o lucro líquido do grupo SBF somou 140,7 milhões no quarto trimestre, com uma queda de 51,2%. E no acumulado de 2022, o lucro líquido ficou em 204 milhões, recuo de 58,9% em relação a 2021. Então, o bottom line da companhia caiu para menos da metade, e isso daqui que está preocupando. As vendas mesmas lojas, o famoso same store sales, totais da Centauro subiram 7,4% em 2022, inferior aos 9,7% registrados em 2021. No caso da Fisia, o same store sale ficou em 37,6% no quarto trimestre, ou seja, a Nike se expandiu bastante ali em 2022. No trimestre final de 2022, o grupo abriu 9 lojas Nike, sendo 3 lojas com descontos outlet, somando 32 lojas da marca atualmente. No período, a empresa investiu 152,7 milhões em novas lojas, reformas, tecnologia e logística, e 52,5% acima do volume investido em 2021, na verdade, né? Ele colocou 2022, mas está errado aqui na notícia. No acumulado do ano, o investimento foi de 341,2 milhões, uma alta de 20% em relação a 2021. E eu já vou mostrar para vocês que esse nível de capex ele vai precisar diminuir em 2023 se a empresa quiser começar a ter sobra de caixa para começar a amortizar a dívida, né? Bora! O grupo também vai enxugar investimento em marketing em canais de vendas de menor rentabilidade. A estratégia da Fisia é crescer em canais mais rentáveis com foco em venda direta ao consumidor pela internet presencialmente. Vou mostrar para vocês nos financials aqui do grupo o porquê dessa estratégia. Vendas físicas. Zemel frisou que o grupo não vê limitação para o número de lojas da Centauro este ano. Atualmente são 233 da rede, ante 227 em relação ao ano de 2021. Mas eu já vou mostrar para vocês que a expansão de novas lojas para o grupo aqui, se não conseguir alongar essas dívidas, vai ficar bem restrito mesmo, tá? Mas eu mostro para vocês isso nos financials. Vamos entrar agora nos financials? Então, ó, para quem está vendo aqui no YouTube, eu vou pegar o ano de 2022 fechado, fica mais fácil a gente entender a situação da companhia. Então, vamos lá. No consolidado, entre Centauro e Nike, a empresa ela teve um top line aqui, receita líquida de 6,260 aqui, 6,2 bilhões de reais, um crescimento de 22,5% em relação a 2021. A margem bruta subiu um ponto percentual de 46% para 47%, só que a margem EBITDA caiu 1,8%, 1,8 pontos percentuais, na verdade, né, de 13,8% para 12%. E a margem líquida que caiu bastante, caiu de 9,7% para 3,3%, chegando lá aos 204 milhões de lucro líquido aqui em 2022, né? Beleza, vamos lá. Aí eu vou explicar para vocês qual que é a representatividade da marca Centauro e da marca Nike aqui no resultado financeiro da companhia, né? No top line. Então, ó, vamos pegar a receita líquida. 3,5 bilhões aqui veio de Centauro, crescimento de 18,9% em relação a 2021. E 3,2 bilhões veio de Nike, crescimento de 26,4%. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que é quase meio a meio. Quase meio a meio ali, receita entre Centauro e Nike, só que a Nike vem crescendo a uma taxa maior. E olha que interessante, pessoal. A marca Centauro, ela teve uma queda de margem bruta, né? Por isso que o Zemel falou que a gente precisa recuperar a margem bruta aqui da marca Centauro. Foi de 49,3% para 47,9%. E a Nike cresceu bastante, ó, 36,1% para 40,6%. Então o grupo SBF, ele só teve margem bruta positiva, ou seja, em crescimento em 2022, por causa da Nike. Qual foi a estratégia da Nike? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês veem aqui que Centauro só tem canal direto com o consumidor, então loja física e e-commerce. Agora a Nike não. A Nike ela tem atacado e ela tem operações direct consumer, ou e-commerce ou loja física. Se vocês olharem aqui para quem está vendo no YouTube, em 2021, dos 3,2 bilhões de receita bruta da Nike,
1,8 era atacado. E por que que isso é importante? Porque mais da metade da receita da Nike em 2021 vinha de um canal de venda onde o markup é mais baixo, consequentemente, margem bruta mais baixa. Qual que foi a estratégia para 2022? Foi expandir a representatividade dos canais direto para o consumidor que você tem markup cheio, que foi o quê? Plataforma digital. Só para vocês verem aqui, ó, a plataforma digital, o e-commerce, cresceu 87,7% em 2022, conta um crescimento de 3,3% do atacado. E as lojas físicas cresceram 25,6%, que também tem markup cheio. Então é basicamente isso que o Zemel falou que vai ser a prioridade da empresa para a marca Nike, expandir em canais onde as margens são maiores, consequentemente o direct to consumer. Então, ó, o direct to consumer, ele representava 41,9% da receita em 2021, agora 52,6% em 2022. Provavelmente esse percentual vai aumentar em 2023, segundo a estratégia do Zema, que eu acho muito bem estruturada, tá? Beleza. Como a gente viu, o que está preocupando aqui o grupo SBF é a dívida. A dívida bruta ela passou de 823 milhões para 1 bilhão 133, um crescimento de 37,6% em 2022. E o caixa caiu 23,9%, passando de 549 milhões para 418, ou seja, a dívida líquida da empresa, que é a dívida bruta menos caixa, comparado com 2021, cresceu 160%, chegando a 715 milhões. E isso que está dando, com o EBITDA dos últimos 12 meses, 1,14 aqui de dívida líquida sobre EBITDA. Como eu falei para vocês, ainda tem muito espaço para chegar ao 3 ali, onde a negociação já fica muito mais difícil com os bancos, muito mais difícil com os bancos. Então ele está se antecipando para ter mais tranquilidade para negociar esses prazos. E o porquê que essa dívida está piorando o resultado da companhia também? Por causa do resultado financeiro. Como a gente viu, o nível de endividamento bruto aumentou e as taxas de juros em 2022 também aumentaram. Então, o resultado financeiro da empresa ficou pior em 58,1%. Passou de 152 milhões negativos aqui em 2021 para 241 milhões negativos, o que fez a piora da margem líquida da empresa ali em 2022. Perfeito, tá? Outra coisa que é interessante é que eu falei para vocês que o nível de investimento da empresa em 2023 provavelmente vai ser bem menor do que nos últimos 2 anos. Por quê? Olha aqui, ó, a geração de caixa operacional da empresa em 2022 foi de 159 milhões. Só que o nível de investimento da empresa foi de 378 milhões. Se você precisa ter sobra de caixa para começar a amortizar a dívida, o fluxo de caixa das atividades operacionais tem que ser maior que o fluxo de caixa das atividades de investimento. Como que você faz isso? Obviamente, potencializando a geração de caixa operacional e diminuindo ou equalizando o nível de capex que a empresa vai fazer em 2023. Então, aquele monte de loja que foi aberto, aquele monte de retrofit que fizeram em 2022 para implementar a estratégia Omnichannel, provavelmente vai ser num nível muito menor em 2023, até para você conseguir ter sobra de caixa para conseguir amortizar um pouco das dívidas, diminuindo ali o nível de endividamento da empresa, conseguindo mais prazo também, tá? Então, o que aconteceu? O mercado não gostou ali do resultado. Tanto é que na sexta-feira as ações caíram 5,52%. E quando você pega aqui em relação ao pico que foi atingido ali depois do anúncio da operação da Nike, as ações estavam sendo tradeadas a R$ 39,12. Agora está em R$ 7,70. Então tem bastante coisa ali que o grupo SBF vai precisar divulgar para o mercado para começar a trazer a confiança de volta para o mercado. Mas lembrem, pessoal, a situação do grupo SBF é infinitamente melhor do que a Americanas, do que Marisa, do que outras empresas do mesmo ramo que vem divulgando resultados para o mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Essa semana tem divulgação de Magazine Luiza. Vamos comparar um pouco ali dos resultados da Magazine Luiza em relação ao grupo SBF para ver se a Centauro foi tão mal assim em 2022 ou se isso contaminou todo o varejo, tá? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem, na verdade aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.